número 6, nós vamos encontrar um texto bíblico que vai nos falar um pouco sobre o que nós estamos contemplando aqui. E a Bíblia diz que já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Esse é um lugar deserto, já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer." Marcos 6, eu li versos 34, 35 e aí verso 45, diz: "Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, seus corações estavam endurecidos. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, onde nós subimos no barco, e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. E eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava e onde quer que ele fosse. Povoados, cidades ou campos levavam os doentes para as praças, suplicavam que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocavam eram curados. Quando a gente conversa com as pessoas, porque elas perderam a fé e o que aconteceu, a gente imagina que uma experiência difícil de sofrimento é o elemento responsável principal por que uma pessoa perde o brilho nos olhos, perde a conexão com Deus. Mas é curioso que, assim como certas experiências que a gente não consegue lidar e digerir podem significar um desafio muito grande para a gente lidar com a fé, parece que as coisas mais extraordinárias de Deus acontecem numa direção exatamente oposta. Interessante que os discípulos estão acompanhando Jesus e eles já estavam assim querendo sossego, descanso, e Jesus inventou de dar comida para uma multidão muito grande, que custou muito trabalho aos discípulos, e eles então, chegando no final da tarde, o texto é bem específico, dizendo que Jesus obrigou eles a entrar no barco. Então o que eles vão enfrentar nessa noite, aqui onde nós estamos, foi causado, planejado e foi intenção do próprio Senhor. Isso é interessante porque quando acontece uma coisa muito difícil da gente entender na nossa vida, a gente tem caminhos escuros e estranhos no nosso coração. A primeira sensação é de culpa, então eu devo ter feito alguma coisa muito errada para que isso acontecesse comigo. Ou talvez a gente transfira: não, é isso aí porque meu pai era assim, minha mãe era desse jeito, porque eu cresci em tal lugar, porque eu passei por isso na infância. Ou talvez a gente faça a coisa mais fácil: não, isso deve ser coisa do diabo, coisa do mal. O que esse texto mostra para a gente, que as experiências de limite e insuportáveis na nossa vida podem ter sido preparadas pelo próprio Deus. Então Jesus faz os discípulos entrarem e eles vão. E vocês estão vendo um mar bonito, simpático hoje, né? Temos essa brisa suave que nos acompanha nessa manhã. Mas isso aqui, quando tem uma tempestade, é realmente uma coisa de louco. Como é que esse vale vem com um vento forte, e aí no meio desse lugar o vento vem e os discípulos começam a ficar apavorados.
E Jesus intencionalmente tinha se distanciado deles. O Deus que se cala, o Deus que não diz nada, o Deus do livro de Esther que não deixa aparecer o seu nome, o Deus presente no sofrimento e no silêncio, está em ação. E Jesus fica de longe. Quando chega o horário certo, depois das 3 horas da manhã, aí Jesus vem andando sobre as águas. E é interessante. Deus visita a vida da gente no meio da noite, no meio do momento totalmente sem controle da nossa parte. E a nossa reação diante dele é um fantasma. Gritaram aterrorizados. Eu não sei quantas vezes na sua vida você ficou com uma série de pontos de interrogação sem entender o que acontece, quem sabe, diante da presença inesperada de um agir diferente de Deus, a gente grita, é um fantasma. Eu acho tão extraordinário o detalhe do texto, né? Porque Jesus não corrige, Jesus não repreende, Jesus, espera aí, vocês não estão enxergando direito, né? Ele vai trazer uma palavra de conforto e de tranquilidade ao coração. Ele diz, coragem, tenham ânimo. E aí vem a palavra forte, sou eu. E aí Jesus que cuidou da multidão, Jesus que vai cuidar dos discípulos. E aí ele começa então, nessa hora, mostrar o seu poder. Eu me lembro quando eu recebi a fé, fiquei muito curioso com esse negócio do poder de Deus. Aí eu tinha só 13 anos de idade. Eu ia fazer uma oração, falei, Deus, eu queria ver um milagre, seria tão legal. Aí eu fazia, né, como se diz, orar e vigiar, abrir um olho e fechar o outro, mas com medo que aparecesse alguma coisa de verdade, né? E aí eu realmente achava, puxa, se alguém puder ver o milagre, essa pessoa vai ficar totalmente modificada. Para minha surpresa, eu vi gente ver milagres e no dia seguinte ficar mais incrédulo do que antes. Por quê? Porque tudo que acontece de bom com a gente pode transformar em loucura. O maior desafio da nossa vida não é enfrentar dificuldade, é enfrentar prosperidade e bênção sobre nós. Que a gente perde a direção da vida. E é interessante que nessa hora Jesus faz coisas extraordinárias, porque se ele fizesse antes, os discípulos talvez dissessem, puxa Senhor, que legal, faz de novo. A gente vai postar aqui no nosso Jerusalém. Faz de novo, a gente gostou. E aí a gente vai ver que não acontece nada disso. Nessa hora eles vão dizer no texto paralelo, quem é esse que até o vento e o mar obedecem. E aí o texto explica pra gente por que é que Deus deixa a gente passar pelas situações que a gente passa. É tão interessante ver a história de José, né? José avisou lá, né, o chefe dos padeiros, dizendo, olha, lembre-se de mim. E o texto termina assim numa nota fúnebre. E ele não se lembrou de José. 2 anos a mais sofrendo no cárcere. Será que Deus foi embora? Deus se esqueceu? Deus está mexendo com a gente. E é tão interessante que esses discípulos não estavam nem aí para a multidão. É como a gente. A minha pergunta para a gente é, o que aconteceu com o povo de Deus? Que povo é esse que se preocupa em tentar dizer que um é melhor que o outro e ficar brigando por causa de coisas menores, por uma série de coisas que eu tive no Japão, e um japonês do Japão falou para mim, a gente não acredita em vocês. Por quê? Porque vocês dizem que existe um só Deus, que dizem que existe uma só fé, um só batismo, e aqui tem mais de 300 de vocês, um brigando contra o outro, e a gente diz, esse pessoal não é sério. Eles estão aqui por outro interesse, porque eles não acreditam no que eles estão falando. No mundo onde tráfico de gente virou coisa comum, no mundo quando uma criança é roubada para tirar o órgão dela, no mundo quando 40% da humanidade sobrevive para poder comer. Eu estive no norte de Moçambique e a nossa equipe de saúde foi ajudar o pessoal lá e falou para eles, olha, vocês não podem comer nada amanhã de manhã, tá? Porque vão fazer exame. E aí eles falaram assim, comer amanhã de manhã? Como assim? A gente nunca come nada de manhã. No máximo a gente come uma vez por dia. Os discípulos também não estavam nem aí para a multidão.
Só depois de passar uma noite no mar da Galileia, aí sim, a gente começa a ficar mais ou menos. Aí sim, eles não tinham entendido o milagre dos pães. Então talvez despertar desse mundo louco que a gente vive, onde as pessoas gastam dinheiro que não têm, para parecer o que elas não são, para impressionar quem elas não conhecem. Esse mundo doido, onde a gente perdeu a referência e isso contaminou inclusive a fé. Quem sabe Deus mexa com a vida da gente, vai deixar de ter uma vida inútil, estúpida, louca. E é interessante, os discípulos vão ver, Jesus faz isso, Jesus chega do outro lado, ele já alimentou a multidão, ele ficou no monte orando, ele foi cuidar pastoralmente dos discípulos, chegou do lado de lá, que doideira, um monte de gente em desespero, em sofrimento. E Jesus, que é plenamente humano, que sente cansaço como qualquer pessoa, chega lá e diz que ele foi atender o pessoal. E todos que nele tocavam eram curados. Meu desejo é que vocês vindo aqui, não só aprendam história, geografia, coisa bonita, mas que Deus invada a sua vida. Jogue uma tempestade em você. Jogue você no mar. Para que nos poucos anos de vida que a gente tem, não sei, 10, 20, 30, o que Deus nos der, a gente faça a nossa vida a semelhança. Está vendo a margem, não? Andando na beira do mar da Galileia, Jesus fez o que fez. Que a gente, em primeiro lugar, se lembre que a gente é discípulo do Senhor e que Ele abençoe a nossa vida de maneira especial. Vamos fazer uma breve oração e depois nós vamos ter mais um momento de adoração musical. Deus bondoso, Pai amado, nós te louvamos nesta manhã. Agradecemos o privilégio de estar aqui vendo as paisagens que um dia marcaram a história, transformaram a história e um dia chegaram à porta do nosso coração. Ó Deus, o Senhor sabe como a gente é complicado. Não permita, Deus, que o veneno que destrói o mundo tome lugar na nossa vida. E que a gente se iluda com uma religiosidade proforma, sem experimentar a Tua graça, a Tua compaixão e o serviço do Reino. Abençoa-nos de modo especial, visita a nossa vida de uma maneira muito especial. Abençoa aqui a Galileia, os que moram aqui. Abençoa Israel, abençoa o Brasil, abençoa o Oriente Médio. Deus, tem misericórdia de nós e coloca a Tua mão de bênção sobre a nossa vida. Muito obrigado por essa gente querida que está aqui, que o Senhor designou para esse momento tão especial. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém.